Fala moçadinha, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma vez, dando sequência no nosso estudo do direito constitucional. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o regime constitucional da administração pública referente à nossa unidade 3, tá? Aqui é um teminha bem bacana, que vocês vão estudar de uma forma bem mais aprofundada na oportunidade da matéria de direito administrativo. Lembra que lá no outro módulo nós falamos, né, que o direito constitucional, quando você está estudando, você vai vendo tanto que ele é gostoso, em qual sentido? Que aqui você faz várias ramificações, vários exemplos, vários debates com outras matérias do nosso direito, né? Direito penal, direito tributário, direito previdenciário, e aqui até um pouquinho sobre o direito administrativo, né? Especificamente relacionado a esse tema. Então, olha só, quando a gente fala sobre o regime constitucional da administração pública, a ideia que nós temos que ter é que, conforme traz o nosso artigo 2º da Constituição Federal, é que nós temos aquele princípio da separação dos poderes, né? Então, nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem sua atividade específica. E aí, quando a gente vai estudar, nós vamos ver que cada um desse poder, ele tem a sua função típica e a sua função atípica. Ou seja, quando eu falo que cada poder tem a sua função típica, ou seja, ele vai desempenhar uma atividade específica. Então, o poder executivo cabe o papel de administrar a máquina pública, né, a administração pública. O poder legislativo tem a sua função típica de criar normas, criar regras, e o poder judiciário, nós temos que ele tem a função típica, a função principal de fazer a aplicação dessas regras quando há algum rompimento de um direito, que seja ele público ou privado, né? Ou seja, uma pessoa cometeu um crime, vamos se aplicar lá no poder judiciário as regras que foram criadas no poder legislativo. Quando há um acidente de trânsito, você tem um bem seu danificado, nós vamos lá no Poder Judiciário aplicar as regras de composição daquele dano criadas lá no Poder Legislativo através do nosso Código Civil e por aí vai, direito do consumidor, direito tributário, entre tantas outras oportunidades. Só que esses 3 poderes, eles também têm a sua função atípica. E você consegue enxergar principalmente isso quando no Poder Judiciário e no Poder Legislativo a gente fala que eles também têm a sua capacidade de administração. Você quer ver um exemplo? Lá no Poder Judiciário, quando eles vão fazer uma licitação para comprar móveis, para comprar computadores, essa função de administrar lembra que é do Poder Executivo. Mas o Judiciário, ele faz essa sua própria administração. Mas não é a sua função típica. A sua função típica é de aplicar aos casos concretos a legislação existente no nosso país. Já quando ele está licitando, ou seja, ele está diante de um processo administrativo para comprar bens, para melhor estruturar o seu organograma ali, né, a sua estrutura mesmo administrativa. Então, quando ele vai comprar computadores, quando ele vai comprar móveis, é mediante um processo legislativo, então ele está diante de uma função administrativa, é uma função atípica. Um outro exemplo, lá no legislativo, quando ele vai contratar novos servidores mediante concurso público. É a sua atividade fim? É a sua atividade específica? Não. A atividade específica do legislativo é de elaborar, de criar regras, de criar leis. Mas quando ele precisa contratar novos servidores, isso tem que ser feito através de um concurso público, então nós estamos aí diante de uma atividade administrativa. Então é uma função atípica daquele poder. E aí, dando um passo a mais, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização da administração pública, tá, moçada? E aí eu peço o seguinte: tente imaginar você, o seu corpo, como um órgão, como uma administração pública, na verdade. O nosso corpo ele é formado pela junção de vários órgãos. E esses órgãos eles têm uma ligação entre si e cada um desempenha o seu próprio papel, fazendo com que o nosso corpo venha a ter toda essa dinâmica de liberdade, de autoexecução aqui das nossas ideias, né? Então, quando eu estou falando com vocês aqui, a minha cabeça está mandando essa ordem através de uma linha de pensamento para eu falar com vocês e gesticular. Meu coração está batendo, eu estou fazendo a minha respiração, sistema circulatório está funcionando, enfim. Cada um tem a sua finalidade, tem a sua função e todos fazem com que essa máquina, que é o nosso corpo, funcione. É essa a ideia que você vai ter lá de administração pública, tá? Então, o que acontece, moçada?
A administração pública, ela tem duas formas. Ela pode ser centralizada e descentralizada. Quando eu falo que a administração pública ela é centralizada, você vai imaginar isso que eu acabei de falar. O seu corpo é a administração pública, tudo funciona dentro de você, cada órgão tem a sua atividade específica. Só que o que acontece, moçada? Se você parar para analisar, eu vou dar um exemplo raso para conceituar o que vem a ser a forma descentralizada, buscando achar que seja melhor para você entender. Você na sua rotina diária, às vezes o seu dia vai ficando muito assoberbado, e as suas demandas são grandes, e você precisa de um apoio de uma outra pessoa para vir a fazer uma determinada tarefa que antes você era habilitado para fazer. Não que não seja, você continua habilitado, mas está apenas sobrecarregado. Aí surge a forma descentralizada da administração pública. É quando a administração pública ela vai fazer surgir, ou criando, ou autorizando a sua criação de um outro ente, ou seja, de um outro corpinho, que vai executar uma atividade específica para você. Vamos exemplificar dentro do direito administrativo, já que a gente está falando aqui desse tema específico de regime constitucional da administração pública. Olha só, compete ali aos seus estados terem os seus regramentos de trânsito respeitando o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma norma de cunho federal. E o que acontece? Eu, Distrito Federal, estou muito assoberbado. Mesmo que eu tenha criado uma Secretaria de Trânsito, mas devido a esse excesso de demanda, eu não consigo dar uma melhor fluidez no nosso trânsito, dar uma melhor condições de mobilidade, emplacamento, semáforo e por aí vai. Placas de orientação e por aí vai. Com relação a isso, o que eu fiz? Eu busquei descentralizar essa função que é minha, né? Essa função que é típica do Estado de cuidar do seu trânsito. O que eu fiz? Eu criei uma autarquia, ou seja, eu criei um outro corpinho, um outro entezinho, através de uma legislação própria, com a atividade específica de cuidar do nosso trânsito. E aí vem uma autarquia, que é o nosso DETRAN, que vai ser competente para executar essa atividade fim do Estado, do Distrito Federal. Então o DETRAN ele vai cuidar ali dos emplacamentos, o DETRAN vai cuidar ali da questão de segurança do trânsito, ele vai cuidar ali da questão de mobilidade, verificar onde é que cabe o melhor semáforo, onde é que cabe uma melhor placa, onde é possível colocar um determinado pardal e por aí vai. Então, o que você tem que ter na sua cabeça? De que o Estado, a administração pública, quando ela é centralizada, ela centraliza dentro dela todas as suas atividades. Descentralizada, ela passou para um outro ente, que esse ente ou ele é criado ou é autorizado a sua criação para que ela venha a exercer uma atividade típica de Estado. Dentro dessa ideia de descentralização, moçada, é que surge aquela questão que você vai ver lá no direito administrativo sobre o poder vinculado, né? Eu tenho aqui a administração pública direta e ela vai criar um outro entezinho, vai ser vinculado a ela, ou seja, vai estar ligado a ela para executar uma atividade específica. Aqui que surgem, né, as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Não vamos adentrar muito em qual é criada por lei, a que é autorizada a sua criação, atividade típica de Estado, a outra que é criada para fazer exploração de atividade econômica, vamos deixar isso para o direito administrativo. Eu estou apenas buscando ilustrar para vocês essa estrutura que nós temos nos nossos regime constitucional da administração pública. Então, a administração direta, forma centralizada, a administração descentralizada, eu crio um outro ente vinculado aqui ao Estado para exercer uma atividade típica dentro da nossa estrutura. E aí, você também, dentro da administração pública direta, você tem que ter a ideia do que vem a ser a a concentração e a desconcentração. A palavra também nos ajuda, e é para você não misturar com centralização e descentralização. Centralizar, eu vou manter tudo centralizado na administração, dentro lá do seu corpo. Descentralizar, você vai pedir que uma outra pessoa execute determinada tarefa. É diferente de concentração e desconcentração. A concentração e desconcentração, moçada, ela acontece dentro da administração direta, lá dentro do seu corpo. Só que você vai desconcentrar, ou seja, você vai tirar de um órgão central seu, para que um outro órgão
venha a executar essa tarefa. Por exemplo, algo bem simples. O governo do Distrito Federal não consegue, por si só, prestar segurança pública. Então, para isso, ele criou a Secretaria de Segurança Pública, que, por sua vez, tem 3 órgãos: Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro. Não vou nem falar muito agora sobre a Polícia Penal, que é mais específico para a questão da sociedade carcerária, mas só para você ter essa ideia na sua mente. A Secretaria de Segurança, que tem lá Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro, estão inseridas dentro do Distrito Federal. Então, o governo do Distrito Federal passou a missão para a Secretaria de Segurança, que por sua vez criou esses 3 carinhas, Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil, cada uma exercer uma atividade específica para prestar segurança pública dentro do Distrito Federal. Então aqui eu tenho uma desconcentração de uma atividade dentro do próprio órgão, dentro do próprio ente. Eu tenho que uma atividade específica vai ser prestada por um outro órgão, mas dentro desse mesmo organismo. Essa é a ideia que você tem que ter de concentração e desconcentração, que é diferente de centralização e descentralização. Centralização, tudo dentro daquele ente, daquela ente da administração pública direta. Descentralização, eu estou passando para um terceiro dentro do nosso ente, mas através de uma administração indireta, cria-se um outro entezinho para prestar uma atividade fim, uma atividade específica que eu não estou dando conta de prestar. A administração direta, a administração indireta. Direta, aqui dentro acontece a desconcentração. Eu passo uma atividade de um responsável de uma pessoa para um subalterno, por exemplo, aqui que eu dei para vocês, a Secretaria de Segurança Pública para as polícias e para o bombeiro. Agora, quando eu descentralizo, sai da administração direta, eu crio um outro entezinho aqui que vai prestar essa atividade específica, no caso, a autarquia Detran, cuidar do trânsito. Fica aqui essa dica para vocês. Até uma próxima, um grande abraço, vamos para frente.